Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria que você acompanhasse comigo uma leitura na carta de Tiago, capítulo 1, do versículo 19 até o 27. Se você tem uma Bíblia aí, então por favor, você me acompanhe nessa leitura. Diz o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Aleluia. Palavra do Senhor. Eu queria compartilhar com você esse trecho, como nós já falamos da carta de Tiago. É uma carta que vem para trazer prática à vida religiosa dos irmãos da igreja. E nesse trecho ele especificamente vem tratar de assuntos importantes, de praticar de fato a palavra. Se você observar, então ele vem de alguma forma mostrar a importância dessa prática da palavra, de sairmos da teoria e lançarmos de maneira positiva o que nós temos aprendido. Então, olhando esse texto, duas coisas me chamam a atenção. A primeira é o que falamos e a segunda é o que fazemos. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que falam o que não fazem. Já ouviu aquele ditado do pai que ensina: faço o que eu mando, mas não faço o que eu falo? Então, aqui não. Aqui ele vem dizer que é necessário que você alinhe as duas coisas. É necessário que você, na verdade, fale menos e faça muito mais. É necessário que você, então, pense: estou fazendo o que eu falo? Ou eu falo o que eu faço? Ou ainda eu pratico o que eu aprendo? Então, primeiro que nós observamos no versículo 19, no versículo 20... ele vem de alguma forma falar que nós devemos estar pronto a ouvir, tardio em falar e tardio em se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então ele está nos orientando como é que existem falatórios, falácias, coisas que não se aproveitam de absolutamente nada para uma vida prática. Você com certeza deve ter estado com pessoas que fala, mas fala tanto que você depois nem se lembra exatamente o que foi dito, o que foi conversado, porque muito pouco se aproveita. Apóstolo Paulo nos orienta uma coisa importante quando nós temos uma situação em que nós ouvimos de tudo. E fala: ouça, retém o que é bom, o que não for, joga fora. Então é muito importante você pensar: o que eu tenho falado? Quais têm sido as minhas falas? O que nós temos falado? Nós temos ouvido? Temos entendido a mensagem para depois reproduzir? Ou nós estamos prontos a falar e não prontos a ouvir? É muito importante nós estarmos atentos a esse conselho de estarmos prontos a ouvir e não prontos a falar. Porque todo homem tem essa tendência de falar. Mas é um provérbio chinês, é um provérbio judaico, na verdade, que vai falar justamente isso. Todo homem seja pronto a ouvir e não pronto a falar. E a Bíblia vem confirmar isso. Se você correr por provérbios em vários momentos,
ele vai dizer justamente isso. Cuidado com a sua língua, cuidado. 18:21 de Provérbios vai dizer que a morte e a vida está no poder da língua, ou seja, o que você fala produz vida ou produz morte. Olha o poder. E Tiago também, um pouco mais para frente, vai falar desse pequeno órgão que é a língua, que precisa ser muito bem cuidada. Mais para frente nós vamos ver isso. Mas o que temos falado é muito importante. Então, você precisa ser tardio em falar, pronto a ouvir, fazer mais e falar pouco. Se você olhar outros textos de Provérbios, são muitos, 17:28, vai falar sobre essa questão de você acalmar, não se irar com facilidade, não falar tudo. Fica calmo. Fica calmo. E ele mesmo explica o porquê que nós não devemos falar muito. O texto do versículo 21 vai dizer que porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, não adianta nós falarmos muito, porque nós não mudamos algumas coisas que Deus já determinou. O exemplo disso é Moisés no deserto. A sua ira, a sua fala quanto à necessidade de água e da água ter saído da rocha, não gerou justiça de Deus, pelo contrário, gerou problemas para ele, justiça de Deus para ele, que não foi tardio em falar. Ele falou o que estava pensando, o seu sentimento, mas calma, fique pronto para ouvir. Tardio em falar, em se irar. Que Deus está no controle de tudo. Então o que falamos vai estar relacionado ao que nós fazemos. Do versículo 21 até o versículo 27, ele vai falar justamente sobre isso. Mas aí nós precisamos entender como podemos então praticar o que nós ouvimos, a palavra de Deus, que nós estamos aprendendo. Aí eu quero dizer, tomando primeiro ponto, eu sempre olho dessa maneira: o Senhor me dê coragem, me dê ousadia, me dê força para cumprir a tua palavra, para obedecer a tua palavra, para praticar a tua palavra. Porque nós precisamos, quando ouvimos a palavra de Deus, tomar uma posição concreta quanto ao que a palavra nos disse. Qual é a posição concreta? Praticá-la. Essa é a posição, senão ela não estaria aqui. Ela não é para a gente ler e filosofar e tal. Não, é para a gente fazer. Então, quais ações nós podemos tomar aí dentro disso tudo para que a gente possa colocar isso em prática? O Tiago nos orienta. No versículo 21 ele diz: despojando-vos de toda impureza. Ele fala de despojar, ou seja, se despir, tirar a roupa do seu próprio ego, da sua própria vontade, dos seus próprios conhecimentos, aprendizados, das suas próprias práticas, para vestir uma nova roupa. Ele fala também que nós devemos acolher com mansidão a palavra em nós implantada. Olha só a coisa, acolher, ou seja, nós estamos recebendo a palavra e às vezes nós não queremos acolher. Achamos a palavra dura demais, ou a palavra é isso, ou aquilo, ou é para o outro, ou é para aquela, mas não acolhemos a palavra para nós, para se tornar prática. E outro ponto que ele fala importante, ele fala: tornai-vos, pois, praticantes, ou seja, ele está nos orientando. Você pode até não ser, mas passe a ser agora. Sabe, irmãos, a gente tem que entender uma coisa importante. O que passou, passou, nós não podemos mudar nunca. Mas que Deus nos livre de sermos as mesmas pessoas que nós fomos ontem. Que Deus nos dê a capacidade, irmãos, de mudar os nossos próprios entendimentos quando são revelados novos mediante a palavra dele. Que Deus nos livre de sermos as mesmas pessoas, com os mesmos comportamentos, enquanto Deus nos revela coisas novas que nós devemos fazer. Esteja pronto, irmão, porque só um tolo não está disposto a mudar, até que radicalmente as suas conclusões teológicas ou práticas religiosas, quando elas são reveladas aqui na palavra de Deus. Deus quer que você e eu mudemos. Paremos de falar, passemos a agir, fazer mais e falar pouco.
Isso é muito importante, porque nós precisamos entender que Deus nos dá a oportunidade. Uma coisa, irmão, ó, é a gente ter conhecimento. No versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu próprio rosto. O versículo 25 diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você usar o que conhece. Só conhecimento teórico não basta. Não basta. O homem tem que estar pronto a colocar o que conheceu a favor de outras pessoas. Esse é o ponto. Nós precisamos ter cuidado com a língua. Muito importante. E aí nós entendemos então que a palavra nos dirige para um final, para aquilo que Deus planejou. Quando em Efésios 2 vai falar sobre a salvação que vem pela fé somente, mas ele termina dizendo que Deus nos preparou para as obras que já estava pronta desde antes, para que nós andássemos nela. Então tudo isso vem de encontro ao que nós precisamos entender. A palavra de Deus, ela tem um final para nós. Vivermos a plenitude daquilo que Deus preparou dentro da sua palavra. E ele conclui dizendo que nós precisamos colocar em prática o que ouvimos, porque se alguém supõe ser religioso, deixando de resfriar a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Presta atenção. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar as órfãos, as viúvas, os órfãos nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo o seguinte: você fique nesse conhecimento da palavra, praticando esta palavra, porque se você agir assim, você salvará tanto a ti mesmo quanto os que estão à sua volta. Ele termina dizendo: a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se guardar incontaminado do mundo, mais aberto para a palavra, é salvar a si mesmo, como também salvar os que estão à sua volta, os órfãos e as viúvas. As pessoas, seus irmãos, parentes que ainda não conhecem a palavra. Eu queria que você guardasse esta palavra no teu coração. O que falamos e o que fazemos. Falamos o que fazemos, fazemos o que falando, praticamos o que ouvimos. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, e te dê graça e coragem, ousadia para cumprir e obedecer a tua palavra. Nós vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos no nome de Jesus pela tua misericórdia, pela tua bondade, porque dia após dia o Senhor nos revela, o Senhor nos encoraja a cumprir a tua palavra. Perdoa as nossas falhas, Pai. Dirige-nos, Senhor meu Deus, pelo teu Espírito Santo a fazer a sua vontade. Refreia a nossa língua, Pai. Que nós não venhamos falar qualquer coisa, palavra torpe. Nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nos ajude, Senhor meu Deus, a fazer mais e falar menos, a não nos irar com facilidade, a buscar, Senhor meu Deus, o domínio próprio, que é um do fruto do teu Espírito, ó Pai. Em nome de Jesus, uma das essências deste fruto maravilhoso do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nos ajude a buscar estas virtudes, ó Pai. Nós oramos, ó Senhor Deus, porque nós cremos que somente o Senhor pode transformar a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, nos abençoe, nos guarde, ó Pai, nos livre, Senhor, e nos capacite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Fique com Deus.